Fala galera, beleza? Hoje a gente vai estar analisando aqui mais uma rodada, né? Mais uma rodada de futebol e hoje a gente vai analisar essa rodada de terça-feira, dia 3 de fevereiro. Vamos ter aqui alguns jogos interessantes nessa terça-feira, tá galera? Eu separei 7 jogos aí pra gente analisar juntos, muitos jogos aí que a gente vai ter Copa, né? Muitas Copas, então a gente vai ter o mercado de gols aí bem favorável para essa terça-feira. E final de vídeo aí, como é de costume, vai ter bilhete pronto e bilhete alavancagem, tá? Já vai deixando seu like no vídeo, se inscreva no canal e deixa aí seu comentário e diz aí qual jogo que você acha que vai dar zebra nessa rodada, galera. Eu vou mostrar a grade para vocês aqui, ó. Vamos ter Copa da Alemanha, Copa do Rei da Espanha, Copa da Liga Inglesa, Copa da França, Campeonato Paranaense, Copa Libertadores qualificação e também aqui o Campeonato Italiano que eu pulei, né? Desses jogos aqui, galera, comenta aí qual que vocês acham que vai ter a zebra da rodada, né? Ou quais, né? Vai que tem mais de um, né? Primeiro jogo aqui a gente vai analisar, o jogo já começa à tarde, tá? A gente tem quartas de final aqui da Copa da Alemanha, 4h45 da tarde esse jogo. Vamos ter Leverkusen, grande favorito para vencer pela lógica, né? Jogando em casa, contra São Paulo. A gente vai ver aqui, galera, últimos jogos aí do Leverkusen, 3 vitórias seguidas, né? Tá numa sequência muito boa, enquanto o São Paulo não venceu nos últimos 5 jogos, né? 3 derrotas, 2 empates. Confronto direto, o Leverkusen venceu 3 vezes, empatou 2, né? Nos últimos 5 jogos. E acredito que aqui o favoritismo é do Leverkusen, pagando uma odd de 1,57, uma odd boa, tá? Ficar ligado aí na escalação também, que é importante. Mas aqui a gente vai pegar a princípio, né? Se o Leverkusen jogar com time titular, a gente pode estar pegando a dica casa vence, né? Leverkusen para vencer. E uma segunda opção, casa mais de um gol e meio, né? O Leverkusen para marcar 2 gols ou mais. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 Leverkusen. Agora, o próximo jogo aqui, Campeonato Italiano. A gente vai ter aqui a Série A, né? Rodada 23, 4h45 da tarde também, né? A gente tem aqui o Bolonha jogando em casa, que é uma equipe chata, especialmente jogando em casa, contra o Milan, né? Que vai fazendo uma boa temporada aí. Tá em segundo lugar no campeonato aí o Milan, 47 pontos. Se vencer, vai a 50, né? Então diminui a vantagem que a Inter tem atualmente, são 8 pontos, vai diminuir para 5, né? E o Bolonha que está em nono lugar, né? Vai vivendo altos e baixos, 2 derrotas seguidas aí nos últimos 5 jogos para o Genoa e para a Fiorentina, então não está apresentando aí um bom futebol e dificilmente vai conseguir vaga em competições europeias da próxima temporada, né? O confronto direto aqui, o Milan venceu 2 vezes, o Bolonha venceu 2 e teve um empate, né? Então vocês veem que tem um equilíbrio nesse confronto direto. Mas a questão aqui é o momento, né? O momento do Milan tá bem mais interessante, né? Uma odd de 2,40 pro Milan vencer e 3,14 pro Bolonha vencer. Aqui, galera, a gente pode estar pegando uma dupla hipótese a favor do Milan, tá? Acredito que vai dar empate ou Milan nesse jogo. Então a gente pode pegar a dica fora o empate, né? E uma segunda opção aqui, a gente pegaria o menos de 3 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 1-0 fora. Talvez um empate aí de 0-0 ou 1-1. Agora outro jogo aqui, Copa do Rei da Espanha. A gente tem aqui quartas de final e a gente tem a surpresa aí, que é o Albacete nessas quartas de final, enfrentando o poderoso Barcelona, né? 5 horas da tarde esse jogo. O Albacete aí que conseguiu eliminar o Real Madrid, né, cara? Eliminou o Real Madrid nas oitavas aí, vencendo por 3-2. E vai tentar surpreender mais uma vez, especialmente que vem aí de 4 vitórias seguidas, né? Uma delas pela Copa do Rei contra o Real Madrid e 3 pelo Campeonato Espanhol, La Liga 2, que é a segunda divisão, né? O Barcelona, por sua vez, vem de 4 vitórias seguidas, né? E no confronto direto só deu o Barcelona, né? 5 vitórias do Barcelona nos últimos 5 jogos. A gente vai ver que a odd do Barcelona tá pagando baixo, 1,20 e uma odd 16,50 para quem gosta de zebra aí, ó. Olha o Albacete, eu não sei se vai ganhar, mas tá uma oddzinha aí bem atraente, né? Mas aqui a gente vai pegar, galera, a primeira opção é dica mais de 2 gols e meio na partida, tá? Acredito que o mercado de gols aqui é uma dica assim mais segura, especialmente porque essa equipe é chatinha, tá? Vai tentar aprontar para cima do Barcelona. Uma segunda alternativa aqui que seria um pouco arriscada seria o ambos marcam, né? Para bater gol das duas equipes. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Barcelona, talvez um 3-1. Agora vamos aqui para um clássico aqui da Copa da Liga Inglesa, grande semifinal aí entre Arsenal e Chelsea. Jogo aí que é 5 horas da tarde, jogo de volta, tá? O primeiro jogo o Arsenal venceu lá no Stamford Bridge por 3-2 e agora vai estar jogando em casa aí diante de sua torcida e vai tentar buscar essa classificação, né?
últimos 5 jogos do Arsenal, 3 vitórias, um empate e uma derrota, e o Chelsea vem de 5 vitórias seguidas, né? Só perdeu aí o jogo pro Arsenal, né? Depois disso conseguiu 5 vitórias seguidas, e no confronto direto só dá Arsenal, né? 3 vitórias do Arsenal e 2 empates nos últimos 5 jogos. O Arsenal para vencer aqui, galera, tá pagando uma odd de 1,70, enquanto o Chelsea tá pagando 5,10. Eu acredito na vitória do Arsenal, tá, galera? Acredito que, especialmente jogando em casa, tem tudo para vencer esse jogo, né? Obviamente que a gente tem um Chelsea que vem de 5 vitórias seguidas, mas nesse confronto aí acredito que vai dar Arsenal e a gente vai com a primeira opção com a dica casa vence, né? Arsenal para vencer. E a segunda opção a gente pode arriscar aqui mais de 3 escanteios no primeiro tempo, tá? No caso 3,5, né? Para bater 4 escanteios no primeiro tempo ou mais. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 Arsenal. Agora, o próximo jogo aqui, Copa da França. A gente tem a oitava de final. Vamos ter o Olympique Marseille jogando em casa contra o Rennes. 5h10 da tarde esse jogo. E a gente vai ver, né? O Marseille que vem vivendo uma irregularidade nos últimos jogos, né? 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. E o time aqui do Rennes não está muito diferente, né? 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Confronto direto, um equilíbrio total, né? 2 vitórias de cada um e um empate aí nesses últimos 5 jogos. Eu, particularmente, vou estar confiando aqui no Marseille para vencer, pagando uma odd de 1,65, enquanto está 5,20 por Rennes. Eu vou arriscar aqui casa vence, tá, galera? Marseille para vencer. Acredito que jogando em casa vai buscar essa classificação aí para as quartas de final. E uma segunda opção aqui seria o mais de meio gol no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Marseille. Agora vamos aqui para os jogos da noite, né? Vamos ter Campeonato Paranaense, quartas de final, jogo de ida, tá? Lembrando que é jogo de ida e volta aí nessas quartas de final. E a gente tem um Atlético Paranaense aí jogando em casa contra o Foz do Iguaçu. Primeiro jogo, o Atlético Paranaense jogando em casa vai tentar buscar essa vitória. É uma equipe que vem de um resultado importante na estreia do Brasileirão, né? A equipe que está de volta à Série A conseguiu vencer fora de casa o Internacional por 1-0, isso com um jogador a menos, tá? Enquanto o time do Foz do Iguaçu, seu último jogo foi pelo Campeonato Paranaense e ficou num empate fora de casa em 1-1 contra o Operário. Confronto direto aqui, o Atlético Paranaense venceu 2 vezes, Foz do Iguaçu venceu 1 e teve 2 empates. Então aqui, galera, é favoritismo pro time da casa, né? Especialmente aí que é jogo de ida e volta, acredito que o Atlético Paranaense vai querer fazer um bom resultado para no jogo de volta ficar mais tranquilo, né? Vamos dizer assim. Então, primeira opção, casa vence, e a segunda opção, mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 Atlético Paranaense. E agora vamos aqui para a qualificação, né? Aquela famosa pré-Libertadores. A gente tem o primeiro jogo aqui, jogo de ida entre The Strong da Bolívia contra o Deportivo Táchira da Venezuela. Esse jogo aí que é importante, né, para o The Strong, especialmente que vai estar jogando em casa. Não apresenta um bom futebol nesses últimos jogos, né? Uma vitória, um empate, 3 derrotas. E do outro lado a gente tem o Deportivo Táchira que vem de 3 vitórias seguidas nos últimos 5 jogos. Confronto direto não tem nenhum jogo, tá? E a odd aqui pro The Strong vencer tá pagando aí uma odd de 1,29, 1,30, dependendo da banca. Na minha opinião, tem valor pela questão do The Strong jogar na altitude, jogar em casa, e acredito que isso daí pode ser assim sempre, né, uma arma favorável aí para esse time boliviano. Então, primeira opção, casa vence, e a segunda opção aqui a gente pode arriscar casa mais de meio gol no primeiro tempo, tá? Para o The Strong marcar um gol no primeiro tempo, independente do resultado do primeiro tempo, tá? Tem que marcar um golzinho no primeiro tempo. Possível placar aqui, galera, eu vou arriscar 3-1 The Strong, 3-1 casa. Enfim, finalizamos aqui os palpites para essa rodada de terça-feira. Espero que vocês gostem, que possam lucrar muito, tá? E agora eu vou deixar para vocês o bilhete pronto e logo em seguida o bilhete de alavancagem, tá? E o nosso bilhete da rodada ficou assim, ó. Então, galera, nosso bilhete da rodada aqui de terça-feira a gente pegou 3 jogos, tá? O primeiro jogo aqui, Copa da Liga Inglesa, jogo entre Arsenal e Chelsea. A gente colocou aqui Arsenal vence com empate anula, para dar aquela garantia extra aí no nosso bilhete. Segundo jogo, Copa do Rei, Albacete contra o Barcelona, a gente pegou mais de 2 gols e meio na partida. E o terceiro jogo, Copa da França, Olympique Marseille contra o Rennes, a gente pegou mais de 1 gol e meio na partida. No final a gente teve uma odd de 1,92, a gente simulou aqui com R$100 para ter um retorno potencial de R$ 192,04. Esse bilhete eu acredito que tem 70% de chance de bater. Então um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green. Agora o nosso bilhete de alavancagem ficou desse jeito, ó.
A gente pegou 2 jogos, tá? Fez uma duplinha aqui bem interessante. A gente focou no mercado de escanteio, né? Primeiro jogo aqui é Copa da Alemanha, Bayern Leverkusen contra São Paulo. A gente colocou aqui a equipe visitante, que é o São Paulo, para ter um escanteio no primeiro tempo pelo menos, tá? Tem que fazer um escanteiozinho só no primeiro tempo, que é green. E o segundo jogo aqui, Copa da Liga Inglesa, Arsenal contra o Chelsea, a gente colocou o time do Arsenal para ter 2 escanteios no primeiro tempo, tá? Lembrando que a Arsenal tem uma média absurda de escanteio, especialmente no primeiro tempo, tá? Então 2 escanteios aqui no primeiro tempo é bem tranquilo de bater, na minha opinião. No final a gente teve essa odd aqui de 1,52, tá? Uma oddzinha muito boa aí para o nosso projeto de alavancagem. E acredito que esse bilhete de alavancagem tem 85% de chance de bater. Então um bilhete também muito bem elaborado e com grande oportunidade aí para essa terça-feira. Enfim, galera, vamos finalizando aqui mais um vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo, que possa ser uma terça-feira aí muito abençoada e muito lucrativa para todos nós e que eu possa contar com a presença de vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!